Bem-vindos ao nosso canal YouTube com o Falando Daquilo de hoje, dando continuidade à nossa conversa sobre a descoberta do inconsciente em Freud. Hoje nós vamos falar sobre o método catártico, esse método de tratamento da histeria que o Freud desenvolveu junto com o seu amigo e colaborador Joseph Breuer. Catarse é uma ideia que vem por um tio da sua esposa, Martha Bernays, que era um helenista, um estudioso da Grécia Antiga. E esse tio trouxe para o Freud a ideia de que, para os gregos, existia uma espécie de cura coletiva. Uma cura que acontecia num espaço público, da ágora, no teatro, onde de tempos em tempos se realizavam representações teatrais, conhecidas como tragédias, né? Então as tragédias de Sófocles, de Ésquilo, de Eurípides, eram basicamente formas teatrais dadas a mitos orais. A gente tinha falado de Eros e Psique. Esse Eros e Psique é um mito que foi escrito assim como Édipo era um mito, assim como Antígona era outro mito, assim como as Bacantes eram um outro mito. A noção de catarse, ela está ligada então a essa encenação, onde a gente tem um protagonista. O protagonista é aquele, né, proto-agon. Agon em grego quer dizer conflito. Protagonista é aquele que tem o conflito dentro de si. É aquele que tem que enfrentar uma divisão. Como a gente viu no mito de Eros e Psique, a psique humana começa com a divisão e com o conflito. Bom, o protagonista ele tem um coadjuvante, alguém que está contracenando com ele, e às vezes ele tem um antagonista, né, um opositor, com quem ele se debate. A tragédia, no entender do Aristóteles, ela tinha uma finalidade, que era de fazer com que as pessoas daquela cidade experimentassem em si um determinado sentimento, um determinado prazer, que tinha que ver com a piedade e com o medo. E esse sentimento ele era experimentado a partir de uma mimesis, de uma reprodução teatral. E quando as pessoas experimentassem esse sentimento, se reconhecendo ali no protagonista, ou no antagonista, ou no conflito, ou naquilo que é uma desmesura, uma híbris, né, um ultrapassamento de si. Quando as pessoas se veem nos personagens, elas sofrem um processo de transformação, um processo de purificação. Esse processo é chamado então de catarse. O Freud ouviu essa interpretação e disse, puxa, quando a gente está diante de nossos pacientes histéricos, que estão então às voltas com um conflito, que estão divididos por vontade e contra-vontade, que querem duas coisas antagônicas, que não conseguem conciliar determinadas ideias, não conseguem juntar aquilo que seriam assim os seus valores, as suas crenças, com desejos que lhes acontecem, com ideias que são contrárias a esses valores. Quando essa tensão se dá dentro do sujeito, ou para o sujeito, diz o Freud, por que não propor um método então de cura dos sintomas, que seria então uma cura dos conflitos, como era então a tragédia grega, a partir desse processo de rebaixamento e de hipnotismo. O hipnotismo é uma técnica muito popular nesse momento na Europa. Ele teve alguns precedentes infames, como Anton Mesmer, que era um grande hipnotizador, que curava as senhoras da alta sociedade, da aristocracia europeia, usando assim uma mesa que girava, limalhas de ferro e palavras influenciadoras. O Freud tem que prestar muita atenção nessas palavras influenciadoras, porque ele dizia, com um estímulo fixo, né, como um som ou com um brilho que vai se repetindo, e palavras que vão se colocando nesse momento, é possível colocar ordens, é possível dizer para o paciente, olha, faça isso, ou então deixe de fazer aquilo. E isso tem uma eficácia, isso produz uma influência. O método catártico tem que ver com
justamente usar o hipnotismo para produzir uma abreação dos afetos, para produzir uma retomada dos afetos, exatamente como o Aristóteles dizia das tragédias, que elas fazem a gente retomar afetos que já estão sendo vividos na cidade, mas de uma maneira que eles vão ser então purificados, eles vão ser reagidos, eles vão ser requalificados. E era isso que o Freud pretendia com o seu método catártico, e que de fato funcionava. E ele ficou muito impressionado quando nessas viagens para Paris, para estudar com Charcot, como a gente viu no nosso programa passado, e ele passava também por uma região assim no sul da França, entre a França e a Alemanha, chamada Nancy, onde ele teve contato com duas figuras muito importantes. Um era o Bernheim, que era o estudioso do hipnotismo, então que ele sabia hipnotizar as pessoas, ele estudava cientificamente o hipnotismo. Quais são as razões do hipnotismo, como ele funciona, por que ele não funciona para todos, né? E também o Freud tinha contato com um sujeito chamado Libaud. Libaud vivia numa cabana, nos arredores de uma cidade, e que praticava a cura pelas palavras. Ele era um psicoterapeuta, né? Então todo dia de manhã ele abria a porta da sua casa, vinham as pessoas e as pessoas se queixavam: ah, eu estou com dor de cabeça, eu estou com problemas gástricos, eu estou com um problema na gravidez, e ele simplesmente dizia palavras que influenciavam as pessoas, dizia: se acalme, tudo vai dar certo. Ele tinha lá uma teoria sobre o magnetismo animal, uma teoria sobre a alma, que ele usava para praticar ou para justificar essas práticas de cura pela palavra. Bom, então a gente pode dizer que a psicanálise ela começou pela confluência de três práticas. De um lado, a prática clínica, diagnóstica e procedência médica, que o Freud aprendeu com o Charcot. No segundo lugar, a prática do hipnotismo, que tem que ver então com rebaixar a consciência e passar ordens para o paciente. Por exemplo, um caso famoso do Freud, em que a mulher não consegue amamentar seu filho. Ele hipnotiza ela e diz para ela, quando ela está em estado hipnótico: você vai acordar e vai amamentar seu filho. E dito e feito, foi isso que aconteceu. Essa é uma segunda fonte da psicanálise, que tem que ver com o poder da força, o poder do mando, o poder da discussão sobre o próprio poder. E a terceira fonte da psicanálise é que tem que ver com essas palavras influenciadoras, né, que ele tomou então do Libaud, esse curador de almas. O método catártico ele foi usado por Freud e Breuer nos seus estudos sobre histeria para tratar nos 5 casos primeiros da psicanálise, que nós vamos estudar no nosso próximo Falando Daquilo. Quem quiser receber mais programas, clique e levante a mão e coloque as suas perguntas e coloque as suas incompreensões aqui no Aqueronta Movendo. É isso ou estou influenciado por alguma coisa a mais?